Série B aí, meus amigos, que teve a segunda rodada já começando ontem, com vitória do Atlético Paranaense contra a equipe do Criciúma 2-1 e um empate entre Cuiabá e Avaí 2-2. Como ficam esses times aí na tabela? O time do Atlético Paranaense vai a 100% de aproveitamento, o Cuiabá fica em segundo colocado aqui com 4 pontos, uma vitória e um empate. E temos aí o Avaí ficando com 2 empates na competição. E o Criciúma perdendo sua segunda partida consecutiva. O Criciúma que perdeu agora para o Atlético Paranaense, mas já tinha perdido em casa para o Operário. Né? Então começa mal aí a equipe do Criciúma. Mas jogando contra duas equipes que eu imagino que briguem pelo acesso. Né? Então, início indigesto aí para a equipe do Criciúma. Mas mesmo assim, já meio que liga um alerta ali, né? E amanhã, né, nesse sábado, nós vamos ter Chapecoense e Coritiba. Lembrando, né, gente, eu faço a live na sexta, e aí geralmente eu vou programando os cortes aqui e vou vendo depois quando eu vou postar os cortes, né? Se eu posto na sexta mesmo ou no sábado, então, quando eu falar amanhã, entenda-se por sábado, certo? Chapecoense e Coritiba jogam no sábado aí às 4 horas. Meu palpite aqui é Coritiba contra a Chape. Vila Nova e Paysandu. Pô, meu palpite aqui pra esse jogo é Vila. Amazonas e Ferroviária. Pô, o Amazonas no ano passado eu tava dando por rebaixado, né? Nunca, não apostava um centavo no Amazonas, aí o time deu uma arrancada ali e terminou o campeonato sem sofrer susto nenhum. E Ferroviária. Cara, eu acho que é um dos times que briga contra o rebaixamento aí, Ferroviária, tá? Então, pra mim, esses dois times aí são times da parte de baixo da tabela. Mas nesse duelo, eu creio no Amazonas. Novo Horizontino e Volta Redonda, bom jogo. Muito bom jogo, duas boas equipes aí, né? E acho que dá um empate aqui, né? Nesses dois times. Vai ser um bom termômetro pra vê-los, né? Mas acho que pela boa qualidade ali, acho que eles se equiparam. Então, vai ser um bom jogo aqui e eu coloco um empate. Assim como Operário e Goiás também vai ser um bom jogo. E aqui eu aposto no Operário, tá? Favorito. Remo e América. Pô, Remo e o América. Acho que o Remo, por jogar em casa, leva pra mim um certo favoritismo pra esse jogo. Então eu colocaria Remo aqui. Atlético e CRB. Pô, se o Criciúma teve um início indigesto contra dois adversários que brigam pelo acesso, o CRB tem um início, até de certa forma, muito bom, porque pegou a Chapecoense em casa, a Chapecoense que pra mim briga contra o rebaixamento, e o Atlético que pra mim também briga contra o rebaixamento, né? Algumas pessoas estavam me dizendo aí que os investidores que colocam dinheiro no Atlético estão deixando muito de investir no time, né, por conta da SAF do Santa Cruz, estão migrando para outras SAFs e tal. E então, acho que o Atlético é o time que briga contra o rebaixamento, mas nesse jogo aqui eu coloco até um empate. Né? O time do CRB está se reformulando, se reestruturando completamente, está trazendo vários outros jogadores aí, né? E pode ser que monte até um time qualificado, mas até agora não é um time que surpreende, né, na temporada. Também acho que é um time que fica na parte de baixo lá da tabela, mas nesse jogo aqui eu vou colocar até um empate, certo? Botafogo e Atlético Goianiense, pra mim, Atlético Goianiense. Botafogo também pra mim é um time que briga contra o rebaixamento e o Atlético briga pelo acesso. Então, pra mim, Atlético Goianiense. Mas enfim, tá aí, né? Meus palpites aí pra essa segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve o início nessa quinta-feira, nessa segunda rodada, e termina nesse domingo. Beleza?